Imagine a seguinte situação: você ser internado de uma forma eletiva para cirurgia para retirar então a vesícula, porque está com cálculo na vesícula, e o teu médico, gastrocirurgião, programou essa cirurgia, uma cirurgia eletiva para retirada da vesícula. Ok, e durante a internação você é portador de gota, durante a internação fez a cirurgia, não teve problema nenhum. Nos dias ali de recuperação, você apresenta uma bela de uma crise de gota. Saiba que isso é bastante comum. Sim, a cirurgia e a internação hospitalar, elas são fatores de gatilho de crise de gota. Nós temos estudos que demonstram que a hospitalização aumenta em 4 vezes a chance do portador de gota de apresentar uma crise durante essa internação. E por que isso ocorre? Então, nesse vídeo eu vou comentar o mecanismo de por que durante as internações hospitalares o paciente com gota pode ter uma maior chance de ter crise de gota. Lembrando que a gente está fazendo uma série de vídeos sobre gatilhos de crise de gota e esse é o nosso segundo vídeo. E, claro, lembre-se dos 3 Cs, curta, comente, compartilhe e se não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva já para você ficar por dentro dos vários assuntos relacionados à gota. Vamos lá então, por que uma internação, uma hospitalização pode aumentar a chance do paciente ter crises de gota? Temos algumas causas, alguns fatores que podem levar a isso. Primeiro, o próprio processo inflamatório da cirurgia em si ou da infecção, da doença que o paciente foi motivado a ter a sua internação. Então, se o paciente ele é internado para fazer uma cirurgia, o próprio processo ali cirúrgico leva a uma resposta inflamatória sistêmica do nosso organismo. Ou o paciente é internado por causa de uma infecção, uma pneumonia, infecção de urina mais grave, mais séria, que precisa de internação, ele pode vir também, ele terá, na verdade, uma resposta inflamatória sistêmica e essa resposta inflamatória sistêmica pode instabilizar aquele meio articular, aquele microambiente onde os cristais diastúricos estão depositados e isso ser um gatilho de crise de gota. Então, o próprio processo inflamatório infeccioso ou de uma cirurgia ou de uma infecção em si. O paciente internado ele pode vir a evoluir com um quadro de desidratação. A desidratação leva a uma diminuição da depuração renal diastúrico, diminui a eliminação então diastúrico, aumentando o astúrico no organismo, podendo predispor à crise. Terceira causa, acidose metabólica, que pode ser ocasionada inclusive por uma desidratação mais importante ou pelo próprio processo inflamatório infeccioso importante, pode levar a uma acidose metabólica. Há outras causas também que podem levar a uma acidose metabólica, um diabetes mellitus descompensado, por exemplo. A acidose metabólica leva a uma diminuição também da depuração renal, da eliminação renal de astúrico, consequentemente se elimina menos, aumenta mais o organismo, pode ter crise de gota. Uma outra causa é o paciente, que é bastante comum, o paciente com gota, que toma um remédio em casa, quando ele é internado, suspende-se esses medicamentos que ele faz uso de forma regular. Se eu suspendo, por exemplo, o halopurinol, o ácido úrico dele que estava de 5, pode ir para 8, 9, 10, há um aumento abrupto do ácido úrico. E a gente aprendeu no primeiro vídeo dessa série, que um dos mecanismos para se ter crise de gota é a alteração abrupta do nível de ácido úrico, ou para mais ou para menos. Nesse caso, se eu suspendo o halopurinol, o paciente é internado, eu paro de dar o remédio de um dia para outro para ele, o halopurinol suspenso vai levar a um aumento rápido do ácido úrico no organismo, e isso pode predispor à crise. E a quinta causa, aqui, o quinto fator que pode aumentar o flare, a crise de ácido úrico, a crise de gota durante a internação, é o uso de medicamentos que aumentam o ácido úrico no nosso organismo. Por exemplo, os diuréticos.
às vezes durante a internação há necessidade de se usar diuréticos, tanto tiazídicos quanto diuréticos de alça, e isso leva ao aumento do nível de ácido úrico, também porque leva a uma diminuição da eliminação renal de ácido úrico, então aumenta no organismo, e isso pode predispor à crise de gota. Então a gente viu vários fatores relacionados à internação, à hospitalização, que podem levar a um flare, a uma crise de gota. E como a gente pode fazer para evitar, então, essas crises de gota no paciente que tem gota, trata e ele é internado de forma eletiva para fazer uma cirurgia ou de uma forma mais emergencial, independentemente, o que eu posso fazer para evitar as crises de gota? Primeiro, não suspender os seus remédios que ele está tratando a gota. Durante a internação, manter os seus remédios de uso regular. E segundo, manter uma boa hidratação desse paciente durante a internação. Então, dessa forma, e claro, tratar a causa de base, se a infecção tratar, se a cirurgia, enfim, controlar todo aquele processo inflamatório, infeccioso do paciente, manter uma hidratação boa e manter seu remédio de uso regular. Dessa forma a gente vai evitar, pelo menos dificultar com que ele tenha uma crise de gota durante sua internação. Ok? Então, esse é o nosso segundo vídeo da série. Conto com você também nos próximos vídeos. Um forte abraço.